Eu comecei, como vários outros jornalistas aqui, eu acho que com a campanha presidencial passada, né? O Bolsonaro era, vamos dizer assim, dentro ali dos candidatos que estavam colocados, dos principais, a novidade daquela eleição. Ele estava em segundo lugar nas pesquisas quando o ex-presidente Lula ainda estava disputando, né? Aí depois ele foi preso e o Bolsonaro passa a liderar as pesquisas. Aí, depois que o Bolsonaro passa a liderar as pesquisas, a gente começa, assim, sobretudo, muitas perguntas, né? Como vai ser essa campanha? Quem são as figuras-chave para ele? Quem vai ser o marqueteiro? E aí eu começo ali fazer, enfim, acompanhar o bastidor e começo a entender que essa campanha ia ser muito diferente das outras, que não tinha um marqueteiro, uma estratégia, até porque ele não ia ter muitos minutos de televisão no primeiro turno, e mesmo o dinheiro para material. Então, aí eu começo a saber um pouco sobre esse uso das redes sociais, né? Que vai alguém junto, grava, manda pelo WhatsApp, fazem os cortes, colocam em páginas no Facebook, e começam a vir as primeiras informações que dão conta desse uso em torno dessas, né, enfim, muita desinformação, ataques a adversários, esses memes, as páginas anônimas que eram coordenadas por assessores dele, que eram assessores fantasmas também. Um dos principais assessores da campanha passada era o Tércio Arnaud Tomás, que depois se tornou um dos assessores presidenciais, conhecido pelo gabinete do ódio, né? E ele era, durante a campanha presidencial passada, formalmente assessor do Carlos Bolsonaro na Câmara, mas o trabalho dele era correr o Brasil com o Jair Bolsonaro. A gente até fez matéria disso em agosto, se eu não me engano, de 2018, mas passou muito batido aí pelas autoridades, até pelas redes sociais. O Tércio até vai ficar só famoso quando o Facebook faz aquele grande relatório já em 2020 com o Atlantic Council para falar sobre isso, né, do tamanho do uso da desinformação nas contas inautênticas e tudo mais. Então eu venho desde aquela época acompanhando, porque tudo isso anda junto. E levou bastante tempo para conseguir que as pessoas falassem sobre isso, Rodolfo, porque as pessoas têm medo, inclusive têm medo até hoje, de vir a público, falar e contar. Então, procurei muita gente já desde a campanha de 2018 e não consegui já, né, na época da campanha, muita informação concretamente, mas fiquei com algumas pistas. Aí, quando assim, explode a história do relatório do COAF, em dezembro de 2018, várias coisas que eu vinha apurando começaram a fazer sentido. E aí eu finalmente consegui me aprofundar em algumas das suspeitas e conseguir ir avançando, né? Primeiro, para entender essa lógica dessas nomeações, desse tanto de funcionário fantasma, e, ao mesmo tempo, depois entendendo o caminho de como tudo isso começou, de como tudo isso avançou, e, claro, chegando aí no patrimônio, na construção desse patrimônio que é feita com muito dinheiro vivo. E, ao mesmo tempo, começa a se casar, né, as informações das investigações oficiais. O sigilo bancário do Flávio foi quebrado por uma decisão dentro da investigação dele, já em maio de 2019, no Ministério Público do Rio de Janeiro, e aí depois teve busca e apreensão, e essas informações começaram a vir à tona. E aí, enfim, os dados foram se acumulando, né? A gente fez várias matérias também ao longo de 2019, e aí o Carlos Bolsonaro acaba se tornando investigado em função de uma série de matérias que mostram que ele também tinha funcionários fantasmas, pessoas que ao longo de muitos e muitos anos nunca trabalharam, nem moravam no Rio de Janeiro, mas constavam como assessoras de um vereador. E essas coisas vão se avolumando, depois vem a prisão do Queiroz, e ao mesmo tempo, enfim, eu fui apurando, fazendo a minha própria investigação, e descobrindo que, além, enfim, das pessoas que estavam sendo formalmente investigadas, outras pessoas estavam envolvidas, e acompanhando meio que o rastro do dinheiro, a evolução patrimonial. Jair Bolsonaro não tinha praticamente nada em termos de patrimônio antes
de ser deputado, né? Ele tinha um patrimônio muito pequeno. Quando ele, na verdade, antes até de ser vereador, né, que é o primeiro mandato dele, ele declara um Fiat Panorama, um telefone, que aí nos anos 90 era um super dinheiro, então um telefone, e 2 terrenos, que formalmente nos cartórios não constavam. Aí ele só vai fazer as primeiras compras dele como patrimônio, né? Já em 95, 96. Que aí ele compra aquela casa em Mambucaba e um apartamento no Maracanã. Mas aí quando ele casa, né, quando ele se junta com a Ana Cristina Siqueira Vale, em 98, aí começa uma expansão patrimonial muito grande. Eles compram 14 imóveis, 5 com dinheiro vivo. Ao mesmo tempo, os filhos entram para a política, né? Ele, inclusive, faz referência à entrada dos filhos na vida parlamentar, né? Na LERJ, na Câmara Municipal, dizendo que ele ia sarneizar o Rio de Janeiro, numa referência clara ao ex-presidente José Sarney. E aí começa todo o patrimônio da família, vários funcionários, muito dinheiro vivo, várias aquisições de imóveis em espécie. E aí eles vão construindo toda uma trajetória que, enfim, acaba chegando até a presidência da República com a eleição de 2018.